Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz, a Rádio da Família, FM 89,9. Eu sou o pastor Cepou e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 10h19. Meus irmãos em Cristo, nós temos um assunto bem maravilhoso, segundo a visão e a escrita paulina, e ela se encontra registrada em Romanos capítulo 3, versículo 9. Acredito que até o versículo 20. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, ou quem... É isso mesmo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem ou desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, e diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, nós já temos alguns dias que estamos trilhando no livro de Romanos, e hoje, mais uma vez, nós estamos concluindo em cima de judeu e grego, né? E aí o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, já provou que tanto os judeus quanto os gentios, ou gregos, são culpados diante de Deus, pastor Divino Bispo. Tanto um como o outro. Não há inocente, não há um sequer. Assim afirma, todos os homens, segundo Paulo, são pecadores, e comprova esse fato através de várias citações do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo era tremendo, pastor Divino, nessa questão de aplicar o Antigo Testamento em cima da necessidade, até porque eles não tinham, pastor Divino, a Bíblia, como temos hoje, organizada dessa forma, né? Tinha o Antigo Testamento, a Torá, e todo o restante, a Tanar, né? Hoje nós somos privilegiados em ter essa palavra toda organizada, as versões bem clareadas, e cada vez os escritores tentam clarear ainda mais para nós, e às vezes até atrapalha um pouquinho, né? Por exemplo, quando a gente pega uma linguagem de hoje, aí é bem questionável, né? De tanto querer clarear, que às vezes turba, às vezes fusca. Às vezes exagera nas interpretações, né? Força um pouco as interpretações. Mas o que a gente vê aqui, pastor Eudes, é a visão que Deus tem da humanidade diante da sua santidade, né? É esse perfil aqui que a humanidade tem. Não há um justo sequer. É bem nessa hora aí que você vê o valor da graça, né? Mesmo não tendo nenhum justo sequer, Deus realizou um plano tão gracioso através de Jesus, né? A Bíblia, acho que foi Paulo mesmo, diz assim: pode ser que por um amigo, um justo, alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus morreu pelos pecadores, pelos seus inimigos. Ainda ontem
Ontem nós estudamos João 3,16, porque Deus amou de tal maneira, né? E foi muito bom, pastor Divino Bispo. E lá a gente tirou algumas lições desse amor tão grande de Deus, né? Este amor que não desistiu do homem, mesmo quando esse virou as costas para Deus. E aí nós vimos algumas das do que ganhamos com esse presente que Deus nos deu, né? Lá na passagem de Nicodemos, né? Nascido do Espírito, porque quando nós nascemos da carne, nós temos a identidade da carne, né? Mas quando nós nascemos do Espírito, nós voltamos a ter, através desse presente que Deus deu, nós voltamos a ter a imagem celestial, né? Nascido do Espírito, que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí foi muito bom. E aí hoje mais uma vez, nós estamos aqui diante dessa lição, onde ele fala assim, não há um sequer. E aí pegando uma fala de Provérbios, capítulo 20, versículo 9, que diz assim, quem pode declarar, tenho consciência limpa, olha que diz essa versão, estou livre de todos os meus pecados, ou pecados. A questão da consciência limpa, meu pastor, é uma dificuldade, porque me faz lembrar daquele fato daquela mulher lá do capítulo 8 de João, quando eles a trouxeram para apedrejá-lo ou para testar Jesus, que Jesus fala aquelas palavras sábias a eles, que a Bíblia diz que começou do mais velho a sair, né? A questão da consciência, porque essa, pastor Divino, não tem como escapar desse juízo. Essa aí está conosco noite e dia. É bem aí que a gente vê como é difícil, como é profundo, não é difícil, é profundo o amor de Deus, né? E eu me pergunto, pastor, de que Deus precisa do ser humano? Em que ponto Deus necessita do ser humano? A gente vê que não é em ponto nenhum. Aliás, o ser humano só dá trabalho a ele, né? Mas aí você vê a prova do amor. A gente às vezes não sabe por quê, mas ele gostou dessa criatura que ele fez, ele amou, e é como se ele dissesse assim, eu fiz, eu criei, eu coloquei vida, coloquei o espírito e fico agora responsável em dar um bom fim a essa criatura, né? É tanto erro, tanta perversidade, tanta corrupção, mas se a pessoa se arrepende, é salvo, é remido, é justificado, nome é escrito no livro da vida, tem até festa no céu. Aleluia, aleluia, que coisa. Paulo, quando ele escreve aqui no versículo 9 do capítulo 3, na verdade ele está fazendo uma aplicação lá do Salmo 14, versículo de 1 a 3, porque este salmo começa com as palavras dizendo assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Na verdade, assim, tem algumas versões, pastor Divino, que esse A, ele vem em italic, né? Ou seja, na intenção do escritor em trazer o entendimento, ele incluiu esse há Deus, né? Não há Deus. Na verdade, assim, essa frase, ela seria, inclusive na versão literal, ela diz assim, diz o insensato no seu coração, não Deus. Não Deus. E aí, quando a gente lê essa frase, não Deus, aí a gente entende um pouquinho o porquê do capítulo 1 aqui, de Hebreus, quando ele discorre aquelas razões, né, que o homem escolheu a criatura em vez do Criador, o homem honrou mais as coisas efêmeras do que a Deus. Aí a gente começa a entender, porque foi um não para Deus, né? Foi um não para Deus. Não queremos você na nossa vida. Não queremos você. Você no sentido mesmo, porque quando não temos respeito, é assim que se diz mesmo, você. Né? É uma rejeição, né? Uma completa rejeição.
O pastor, você já observou quanto o ser humano tem facilidade para rejeitar Deus? Rejeita em palavra, rejeita em ações, e a dificuldade que o ser humano tem em voltar para Deus. Isso é desde o início lá de Nirod, né? Nirod... Não é coisa nova, não. Não, diz os historiadores que a razão dele construir a torre era, assim, uma certa inimizade contra Deus, né? Uma certa guerra. Nós vamos fazer uma torre e quero ver ele destruir nós com dilúvio. Foi um desafio pessoal, né? Desafiando o próprio Deus. E até hoje existem essas pessoas que desafiam Deus, se declaram inimigos mesmo. Que coisa, né? Aí o salmista diz: o que é o homem para que dele se lembres? Salmo 8, né? E o filho do homem para que o visites? Aí Paulo diz lá assim: mas ele dá a respiração, a vida e tudo mais. Oh, glória! É aquela questão lá que nós vimos outro dia. Ele não leva em conta essa ignorância, né? Que coisa. O homem é ignorante contra o seu Criador, mas Deus não leva em conta essa ignorância. E aí, meus irmãos, esse versículo, ele nos... voltando aqui para Paulo, ele mostra um panorama, pastor, de um controle totalitário do pecado. Um rei que não é o rei, que não é o rei celestial, mas é um rei que tem um domínio sobre a carne. Porque Paulo, ao trazer, por exemplo, lá a parte do versículo 11, quando ele fala assim, na sua mente, né, não há quem o entenda, ou seja, há um controle na mente, uma proteção, uma blindagem na mente, para que não deixe o homem ver a luz, o resplandecer da luz do Evangelho. Então você vê que tem esse esforço desse rei para manter o homem na profunda ignorância de Deus, a ponto de ele dizer: não, Deus. Porque, embora sendo criatura de Deus, mas longe de Deus, ele se tornou propriedade do inimigo, né? Porque se tornou escravo e o inimigo faz com ele o que ele quer. E uma das coisas que ele faz é essa blindagem aí, no entendimento do ser humano, para ele não se interessar em conhecer o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, né? É verdade. Então, meus irmãos, veja que ainda no versículo 11, na parte B, nós vimos que há um controle na mente e há um controle no coração. Não há quem busque Deus ou não busque a Deus. E aí Paulo, no capítulo 1, versículo 22 e 28, diz: e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam-se completamente o bom senso. Aleluia. Essa linguagem aqui é uma linguagem muito clara, bem... ela por si só já se explica bem, pastor Divino. Então veja, o homem autodenominando, porque proclamar é algo parecido, né? Autodenominando sábio, ele perde o seu bom senso, ele perde as suas bitolas, os seus... seria bitola mesmo, né? Seria os moldes do bom senso. Porque, na verdade, o homem, querendo ou não, ele tem no seu interior um instinto de Deus, né? Um instinto de Deus. Ele perde o bom senso quando ele ignora isso, né? Quer dizer, o desejo íntimo do homem é voltar-se para Deus, mas ele força a barra e ignora isso. Que coisa. Mas, meus irmãos, nós vamos para o intervalo, não sai daí, porque daqui a pouco tem mais Palavra de Deus. Agora são 10h33. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. Eu sou o pastor Eudiceu e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 10h48.
Pastor Divino, vamos tirar uns segundos aqui e falar com o nosso povo. Um abraço para o meu amigo, pastor Ismael Oliveira, ele que sempre está conosco às terça-feira, falando sobre o reino. Deus abençoe, meu amigo, satisfação. Está também o irmão Nonato Silva, conosco participando. Nós temos mais a minha indigna esposa participando, os meus filhos estão também lá, Marcos e Uriel de Guilherme. A irmã Magda Viana também, que é outra satisfação. O meu irmão Gilvamar está participando conosco lá. Deus abençoe a irmã Magda Viana. Ela nos fala aqui uma palavra de meditação aqui, glória a Deus. Irmão João Batista, lá de Porto Nacional. O presbítero Hugo Leonardo. Pastor Divino, nós temos também aqui a irmã Jô da Matriz participando conosco. Irmã Jô, missionária Jô. Aqui é o seu servo, pastor Eudes. Ela está mandando um abraço aqui para o pastor Divino Bispo e o irmão Antônio de Lisboa. Deus abençoe, servo de Deus. Nós temos também uma participação maravilhosa do irmão Diego Maico, lá da Aldeia Nenhum, pastor Divino. Está mandando um abraço aqui para o senhor, viu? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos vocês, a paz do Senhor a todos vocês. É um prazer saber que vocês estão participando desse programa. Meus irmãos, voltando aqui para a palavra de Paulo, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 9 a seguir. Então nós vimos que o pecado é um rei terrível que tem um controle da mente e do coração. E aí Jeremias, em cima disso aqui, pastor Divino, ele escreve, Jeremias capítulo 4, versículo 22, ele diz: ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda nada compreendem. Isso aqui foi Jeremias falando. Eu estou usando a versão King James, pastor, porque é uma linguagem assim, bem mais esclarecida. Em alguns pontos eu gosto muito de usar essa versão. E aí Paulo, em Hebreus, parece que não havia mudado muita coisa, pastor Divino Bispo, porque ele exorta o povo em vários pontos, né? Quando ele diz assim: eu queria trazer para vocês palavras mais profundas, mas não pude, porque vocês não cresceram. Eu me lembro, pastor Eudes, de Jesus falando sobre o pecado. Jesus falando assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Depois ele continua dizendo: e o escravo não faz o que quer. O escravo faz o que o Senhor quer. No caso, é o pecado, né? Então, a gente percebe que o homem sem Deus, ele não tem esse poder de decisão assim, principalmente para fazer o bem ou o mal. Ele é conduzido, né? O pastor Marido gosta de dizer, não é endemoniado, mas endemonizado. Quer dizer, que coisa. Está sujeito, né, a uma opinião. É o imaturo, né, pastor? E aí aqui ele fala assim que o imaturo que ainda não cresceu, que ainda está lá na base, no elementar da fé, ele não cresce e é imaturo nas coisas espirituais. Mas aí a parte B do versículo 22 do capítulo 4 de Jeremias, ele diz: todavia são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensato quanto à escolha em fazer o bem. Que coisa! Então, assim, aquilo que o pastor Divino sempre nos fala, é a estutice da criança, né? E isso quando se fala de criança mesmo, literal. Mas aqui ele não está falando de criança literal, mas ele traz os mesmos pontos, pastor, de uma criança literal. Porque a criança literal, ela já tem a sua como é que se diz? Ela é astuta, né? No sentido de fazer, esconder do pai, né?
astúcia. Aê. Lá a Bíblia diz assim que a estultícia está no coração da criança, mas a vara da correção ela tira, né? E é o que Deus faz, né, com o servo dele para tirar a estultícia, é a vara da correção mesmo. É a disciplina, né? Como diz a Bíblia. Não tem pra onde correr, não. Tira mesmo. Eu estava olhando para o que, pastor Eudes, vendo aqui. O desejo de Deus, você obedecer o seu instinto para Deus, né? Ele é mais difícil porque ele é racional e é responsável, não é? Sabendo que você vai ter uma prestação de conta e tem um objetivo. Qual é o objetivo? Agradar o Criador. Enquanto o desejo da carne é uma aventura irresponsável, sem objetivo, pois não tem a quem agradar e nem a prestar conta. Aliás, essa questão aqui, o Deus deste século é Satanás. Mas ele se esconde para que o homem pense que não está servindo a ele. Para que o homem pense que está servindo ao seu próprio desejo. Mas nesse servir ao seu próprio desejo, ele está servindo ao Deus deste século, né? É desse jeito mesmo, pastor Divino. O senhor conseguiu resumir bem esse negócio aí. E aí no versículo 12, ele diz que também a sua vontade está sob controle. Não há quem faça o bem. Então veja, esse rei que governa, que reina sobre a carne através do pecado, ele toma a mente, o coração e a vontade. E isso, nós vemos isso também lá em Êxodo capítulo 32, versículo 8. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. E estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios. E proclamaram em alta voz. Olha só, pastor Divino Bispo. Este é teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Mas que coisa! Veja como a vontade, pastor Divino, a vontade que está sob o domínio e o controle deste rei, do Deus do século. Veja o que faz. A vontade, ela é manipulada com muita facilidade. Veja, esse povo aqui, pastor Divino, era um povo que conviviam de perto com milagres. Quanto tempo que foi que Moisés subiu ao monte e ficou no monte? 40 dias e 40 noites. Foi suficiente para eles perderem a vontade de seguir a Deus, pastor. Esse povo estava debaixo da nuvem, né? Ele estava diante da coluna de fogo. Ele estava todos os dias colhendo maná que ele sabia que vinha do céu. E eles estavam todo dia vendo Deus operando no meio deles, né? Que coisa. A Bíblia chega a dizer que o homem é obstinado, né? Obstinado nos seus caminhos, inclinado para o mal. Ele acha muito mais prazer em fazer o mal do que praticar o bem. Isso o homem sem Deus, né? Pastor Divino, isso é muito prático. A gente serve a Deus, está diariamente na igreja adorando a Deus, mas aí você deixa um final de semana para entretenimento. Você vai, se entrete. Aí você passa uma semana de folga em entretenimento. Pastor, quando chegar no próximo final de semana, no próximo culto, a carne vai querer fugir da igreja, pastor Divino. Vai achar uma vergonha que não sei de onde aparece, vai surgir uma falta de vontade que eu não sei de onde aparece, e aí a vontade de servir a Deus parece que vai sendo anulada pelos prazeres diversos da vida, pastor Divino. Isso em nossos dias. E aí, Paulo não deixa esse negócio, não deixa barato esse negócio, porque Paulo, ele bate em cima com muita potência, porque ele diz, todos são culpados, porque nós tínhamos uma congregação que batia no peito, dizendo, nós somos os donos do céu, nós somos filhos de Abraão. A questão aí, pastor Eudes, eu lembro que o Tiago escreveu assim, ninguém diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado quando
Deixa eu me lembrar o versículo aqui. Quando atraído. Atraído, isso. Então está dentro do homem, pela sua própria concupiscência. Então está no interior do homem essa coisa. Se você deu vazão a ela vem à tona mesmo e toma conta. Nos traga vivo, né? Paulo diz que nós temos que crucificar, né? Temos que colocar, morrer cada dia. E tem um texto que eu acho interessante quando eu leio esse texto. Ele diz assim: com o espírito eu sirvo a lei de Deus, e com a carne eu sirvo, com o corpo eu sirvo a lei do pecado. Aí ele chega a dizer: miserável o homem que sou. Meu Deus. Não é uma luta fácil, pastor Gino. Verdade. É uma luta desleal. E aí, Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, 29, diz assim: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muita astutícia e ilusões. Eita, aquele homem era sábio mesmo, pastor. Porque uma frase tão profunda dessa, e parece que ele foi um escritor recente, contemporâneo, né? Para a nossa realidade, para os nossos dias. Porque, na verdade, é essa palavrinha que eu lutei para falar e que o Pedro Mateus me ajudou. Astúcia, ainda continuei enrolando a língua, pastor, e não saiu. Mas veja bem, Deus não desistiu dessa nação, pastor. No entanto, Paulo diz que Deus, ao medir essa nação, ao medir o gentil, não encontrou nenhum que fosse considerado inculpável. Todos foram achados em falha. Mas Deus não desistiu dessa criatura, dessa feitura, porque nós vamos ver Deus desde o Gênesis a procura, buscar, a chamar esse homem, essa criatura que ele amou tanto a ponto de dar o seu unigênito filho. Que coisa, que amor lindo esse. E uma questão que eu acho interessante aí é porque alguém poderia falar: eu não sei nem o que é pecado, eu não sou culpado não. Deus fala assim: espera aí, vou mostrar para você que vocês é culpado. Aí vem a lei, não é? Vem a lei mostrando o que é pecado, que você é culpado porque você está praticando isso, você é culpado porque você está praticando isso. Aí Paulo diz assim que a lei veio para colocar o pecado à tona, né? Eita Deus, não tem jeito. Avolumou o pecado, né? Aquela estrutura que parecia imperceptível, que fazia mal, mas imperceptível, né? Tal como aquele objeto, aquele pozinho que causa alergia no corpo, né? Aí eu lembro que alguém, não, eu vou me aperfeiçoar na lei. Aí Paulo disse: não, a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei veio mostrar para você o tamanho do seu pecado. Aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor nunca desistiu daquele povo, não desiste de você. Talvez você acha que está escondido, acha que ninguém olha para você, que ninguém vê você. E eu quero te dizer que o Senhor nunca esqueceu de você. Ainda hoje Ele bate no seu coração e quer ter festa na tua casa, quer cear contigo, quer ter júbilo nesta casa. Pense comigo, há quanto tempo você não tem alegria nesta casa? E você que já foi tão feliz na igreja do Senhor Jesus, você que já adorou profundamente, alguém já chorou ao ouvir sua voz, e hoje você está em uma situação contrária, chora ao ouvir a voz de alguém adorar a Deus. Está na hora de voltar, porque o Senhor não desistiu de você, Ele não desiste de você, e Ele busca por você. Mas, meus irmãos em Cristo, não saia daí, porque daqui a pouco nós vamos voltar com mais Palavra de Deus. Agora são 11h02. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz, FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Edsepol e conosco está o pastor Divino Bispo. Agora são 11h12. Pastor Divino, vou tirar um segundinho aqui para mandar um abraço ao nosso povo. Um abraço para o meu amigo Haroldo José, que está também
participando conosco. Lá o pastor Silvio Gardesani, de São Paulo, capital. Deus abençoe, pastor. A irmã Claudeires Macedo também participando conosco. Nós temos também aqui no nosso zap o irmão Jadson também participando conosco e muitos outros irmãos participando aí. Deus vos abençoe, meus irmãos. Pastor Divino, vamos voltar para a nossa palavra, a palavra de Deus aqui, Romanos capítulo 3. Nós estamos passando por aqui, e aí, meus irmãos, segundo Paulo, das muitas estruturas, ele fala do homem da garganta impura, né? Que fala coisa com coisa, a boca falsa, cheia, em que o coração... Aí Jesus, Mateus capítulo 12, versículo 34, fala de que a boca fala daquele que o coração está cheio. Ou seja, pastor Divino, o homem sem Deus, ele é morto. E da boca de um morto só pode sair morte. É impossível sair vida da boca de um defunto, porque Paulo lhe resume aqui que a boca deles não há palavra sincera. E aí Jeremias capítulo 5, versículo 16, ele fala mais forte ainda. Sua aljava é como um túmulo aberto. Que coisa! Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiro, mas guerreiro de morte, pastor Divino. Onde pega, mata. Tradução interessante essa aí, né? E aí a Bíblia diz assim, o poder da vida e o poder da morte está na língua, né? Tem aqueles que o usam como uma fonte de água doce, e tem aqueles que usam ela como uma fonte de águas amargas, águas de maldição. Se de um lado o homem sem Deus está morto, está sem vida, o Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Se o pecado mata, se o pecado matou, Jesus tem vida. Em João nos diz, João capítulo 10, diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com sobra. E daí disse lá que o primeiro Adão trouxe morte, né? Mas o segundo, que é Jesus, trouxe vida, e ele disse, eu vim para dar vida e vida com abundância, né? Vida com suficiência. E depois João escreve no primeiro capítulo, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele diz, pastor Divino, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou em outro tempo, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Ou seja, não éramos diferentes, pastor. Eu entendo, não sei se o irmão entende assim, esse era por natureza, eu entendo naturalmente. Éramos filhos naturalmente. Sem forçar a barra. Sem forçar a barra. Porque é uma consequência, eu sempre gosto de dizer, para você servir a Deus, você tem que tomar uma decisão. Para você servir o maligno, você não precisa fazer nada, é só não fazer nada. Porque a consequência já te faz filho do maligno. Então, não há o que se esperar daquele que não tem Deus na vida, daquele que não foi ressuscitado ainda. Porque só o Senhor traz vida, pastor Divino. Só Ele traz vida e traz com abundância. O que o mundo pode trazer é apenas sensações. Sensações de vida, sensações de felicidade, sensações de gozo, sensação de segurança. Mas sensação, nós sabemos que é apenas um sentimento falso de paz. E aí,
O próprio Jeremias diz que quando todos diz paz, paz, esperando paz, quando na verdade já não há paz. Ou seja, quem vive em morte, pastor Divino, não pode ter paz. Eu até escrevi aqui, pastor, eu disse, a pessoa que ainda não tem um compromisso com Deus, não fique triste não, porque você tem o requisito fundamental para ser alvo de Deus, para ser alcançado por Deus, para ser alvo do amor de Deus. O requisito essencial é ser pecador, porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, né? Mas sim os doentes. E o estudo que nós estamos fazendo aqui hoje é que não há um são sequer. Então, todos, inclusive você, eu, somos alvo do amor de Deus, porque somos pecadores. Não há um sequer. Ou seja, por mérito próprio, ninguém chegará à vida. Mas tem uma coisa, o dono da vida está à disposição, pastor Divino. Está acessível. Da mesma forma que a boca condenada pode se tornar, ou seja, a boca condenada, pastor Divino, ela pode se tornar uma boca convertida desde que ela confesse Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor. Não é difícil, pastor Divino Bispo. A Bíblia nos diz que uma das coisas que ele faz em nós é tirar aquela velha natureza, né? E fazer uma nova criação em nós. Passamos a ser uma nova criação, e aí as coisas velhas passam. Paulo diz que os membros que nós usávamos para injustiça, hoje nós usamos, os membros do nosso corpo, usamos para a justiça de Deus. Agora nós, com outra finalidade, né? Outra finalidade, um corpo transformado, mudado realmente, eu costumo dizer assim, reformatado, uma vida reformatada, né? É verdade. Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes em Deus, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a tua boca, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é mais ou menos assim, pastor Divino. Com o coração se crê para a justiça. Mas isso não pode ficar no segredo, pastor Divino. Porque alguém que está nos ouvindo, pode estar pensando, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Mas a Bíblia nos fala que tem que haver uma homologação com os lábios. Porque essa homologação é uma autenticação do que está dentro de você. Não sei se os amigos têm acompanhado as nossas edições, é a mesma forma da circuncisão, pastor Divino. Primeiro tem que ser dentro, para depois ser estereótipa. Tem que ter o testemunho verbal, né? Do que está acontecendo. Paulo diz assim, eu criei, por isso falei. Aí ele diz, quem crê, fala. Aliás, tem satisfação e interesse, desejo em falar, né? Porque essa questão do crer em Deus é um crer transformador, e ele é tão suave, tão bom, uma mudança tão boa que você tem desejo. E aí a Bíblia diz assim, você recebeu de graça, então passa isso de graça para alguém. É o testemunho da fé, né? Quando você crê em Deus, meus irmãos, crê em Cristo, quando ele entra na sua vida, João nos diz que torna em nós um rio, né, pastor? Um rio jorrando para a vida eterna. Veja bem, não estou dizendo que jorra, estou dizendo jorrando, porque é algo contínuo, é algo que não para, é novidade de Deus para a sua vida, é você adorando a Deus e Deus trazendo novidade do céu para a sua vida. Eu imagino assim também, esse jorrando como se fosse assim, uma corrente que vai levando, não é? Vai te levando para a vida eterna. Aleluia, aleluia. E aí Lucas, capítulo 12, versículo 8 diz,
Digo-vos mais, isso aqui é muito forte, todo aquele que me confessar diante das pessoas ou dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então veja que essa homologação que nós falamos agora há pouco é necessária. É necessária. Porque veja bem, alguém que conta piada, alguém que vive uma vida que chama a atenção do povo, ele faz questão de ter plateia. Alguém que vive em um mundo putrefo de pecado, ele faz questão de estampar para todos verem. E da mesma forma, quando o Senhor entra na sua vida, isso é porque ele quer entrar, mas ele não invade. Ele não invade. Apocalipse nos diz que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, haverá festa se você deixá-lo entrar. E quando isso acontece, não tem como você conter-se e se sentir um investigador, uma pessoa que tem que sumir no terreno que ninguém saiba. Não, o Senhor te chama para a justiça, o Senhor te chama para um reino que é eterno, que não é efêmero, que não é passageiro, que não é vão, é algo eterno. É por isso que aquele que nos confessa, veja bem, hoje você se envergonha de Deus, diante de uma geração corrupta como essa. Imagine se Deus vai confessar você diante dos anjos quando você mais precisar. É um princípio simples e elementar. Eu lembro que Jesus disse assim: olha, você é luz e não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. E nem pega a lamparina, a candeia e coloca debaixo de uma mesa, mas é colocada no lugar alto, para que todos vejam a sua luz. Depois, Paulo também diz assim: vocês estão no meio de uma geração corrupta e perversa, e no meio da qual vocês têm que brilhar como astros. Glória a Deus. Tem que ser luz mesmo, tem que falar, tem que testemunhar. Glória a Deus. Tem que confessar o que está acontecendo. Ó, minha vida está mudada, minha vida mudou, Jesus mudou minha vida, transformou a minha vida, e eu gostaria que você experimentasse isso também. Aleluia. Então é isso, meus irmãos, em Cristo Jesus. Estamos fechando aqui esta edição do Bíblia em Foco, e estamos fechando essa parte aqui. E para fechar essa palavra final, eu deixo Mateus capítulo 12, versículo 37 para você. Porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, e aí o pastor Divino falou agora há pouco um versículo que se encontra em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Decida hoje sobre a vida, porque com certeza viverás para todo sempre. Aleluia. Meus irmãos, agora são 11h26 e eu quero louvar a Deus por sua vida, que nesse ano de 2018 esteve aprendendo aí a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Divino Bispo Leandro, que é o meu pastor, que é o meu grande mestre. Quero louvar a Deus pela vida do nosso diretor, irmão Carlinhos, que tem sido um baluarte nesta rádio. E quero louvar a Deus na vida do nosso pastor presidente, pastor Marido Martins, ele que teve uma visão maravilhosa, pastor, em ter um canal tão maravilhoso como este, para alcançar pessoas de perto e de longe. Que coisa boa, é um privilégio grande, pastor Divino, estarmos aqui. Pastor Divino, as considerações, por favor. Pastor, eu faço minhas suas palavras e acrescento aqui ainda para o nosso prezado ouvinte. Prezado ouvinte, como ministro do Senhor Jesus, eu abençoo tua vida, eu abençoo tua família, eu abençoo este final de ano na sua vida. Amém. Eu abençoo os seus projetos, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo a sua saúde, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Nós confirmamos. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã, por certo, haverá Bíblia em Foco, mas
com o pastor Juraci, que é a nossa pré-aula. Mas se Jesus não voltar, o próximo ano estaremos de volta com Bíblia em Foco, a próxima edição do dia 24 de janeiro, porque também estarei saindo de férias. Vamos descansar um pouquinho, né, Pedro Mateus? Mas não fique triste, porque se Jesus não voltar, nós estaremos novamente com toda a força, com todo vigor, com palavra de vida ao seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Aquele abraço.